Retornando aos trabalhos, solicito à primeira secretária que faça a verificação de presença. Estão presentes, senhor presidente, Daniel Mariano, Hernani Barreto, Jean Araújo, Joeques Almeida, Luiz Flávio, Flavinho, Marcelo Dantas, Maria Amélia, Neto Alves, Paulinho do Esporte, Paulinho dos Condutores, Silfarner do Cidade de Salvador, Valmir do Parque Meia Lua. Temos quórum, senhor presidente. Solicito à primeira secretária que faça o resumo do próximo projeto. Discussão única do veto total número 10 de 2024. Autoria: Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Assunto: veto total aos autógrafos da Lei 6706 de 2024, que dispõe sobre a proibição do fornecimento e distribuição de copos e agitadores de bebidas plásticos descartáveis, produzidos através de derivados de petróleo pelos órgãos da Administração Pública Municipal. De autoria da vereadora Sônia Patas da Amizade. Apresentação do projeto, do veto. Boa tarde a todos que nos assistem em casa, os vereadores aqui presentes, todos os nossos telespectadores que acompanham pela TV Câmara. Uma ótima tarde para você. A gente vai discutir um importante veto agora que foi em relação a um projeto de lei que a então vereadora Sônia Patas da Amizade propôs na cidade. Um projeto muito louvável em relação à questão da parte ambiental, que seria a proibição do uso de copos descartáveis e agitadores de bebidas plásticos descartáveis, por todos os órgãos da administração pública municipal. Esse, então, projeto, na época, quando ele foi criado, segundo nós levantamos, era para todos os órgãos da cidade, todas as empresas da cidade tinham que se adequar, mas em entendimento dos vereadores aí, juntamente com então o prefeito Isaías Santana e a própria vereadora Sônia, foi proposto que fosse somente a prefeitura e a Câmara de Vereadores que fosse usar esse copo biodegradável, que seria retirar os copos descartáveis. A gente, de antemão, conversando com várias pessoas, comerciantes da cidade, diversas organizações, prefeitos, demais vereadores, a gente entende que é muito nobre a justificativa da vereadora Sônia Patas. É bastante importante a questão ambiental, que a gente tem que realmente conversar, tem que discutir a questão do meio ambiente, a questão da sustentabilidade, mas a gente entende que nesse momento também é um pouco inviável a gente dar início a esse projeto de proibição dos copos descartáveis. E de antemão, daqui a pouco eu vou ler a justificativa do veto do prefeito Isaías. A gente parabeniza a vereadora Sônia pela propositura, mas a gente pretende agora, nesse primeiro momento, a gente investir mais em campanhas educativas, para que as pessoas, com o passar do tempo, não usem mais o copo descartável, mas passem a utilizar os copos biodegradáveis, usar a sua garrafinha de água. Então, através de campanhas de conscientização,
a gente pretende começar a mudar essa cultura da questão do copo descartável, pensando principalmente nas escolas que fazem festa junina, tem dificuldade de repente ter um copo lá fixo para as pessoas usarem, festas que são feitas, né, em instituições. Às vezes tem alguém que vem na Câmara, na Prefeitura, para tomar uma água e não tem o copo para ela. Então, essa retirada do copo descartável geral, no momento agora inicial, ela é bastante complicada. Então, uma das ideias nossas é a gente passar a investir mesmo em campanhas educativas pela Prefeitura, para que passe o pessoal a usar a sua própria garrafinha, usar o copo biodegradável, para a gente posteriormente pensar aí em medidas, né, mais pesadas, mais rigorosas quanto a isso. Então, vou ler aqui para vocês a mensagem de Veto do Isaías, para que a gente possa dar continuidade a essa discussão. Apesar da nobre justificativa apresentada pela legisladora municipal, existem razões que impedem a outorga da sanção do projeto de lei, em razão de inconstitucionalidade material e formal. O presente projeto de lei tem como objetivo principal dispor sobre a proibição do fornecimento e distribuição de copos e agitadores de bebidas plásticos descartáveis produzidos através de derivados do petróleo pelos órgãos da administração pública municipal. Isso engloba a Prefeitura e Câmara Municipal. Cabe esclarecer que, apesar da nobre motivação para a proposta legislativa em garantir e proteger o meio ambiente, demonstra-se no presente caso invasão da esfera de competência do Executivo, em afronta aos princípios da reserva da administração e da harmonia e separação dos poderes, vez que a regulamentação em questão se caracteriza, em princípio, como típico ato de gestão administrativa. Demonstra-se que o projeto de lei invadiu a esfera da competência privativa do chefe do Poder Executivo Municipal, ao fixar conduta para a administração municipal, proibindo seus órgãos ou entidades competentes de fornecer e distribuir copos plásticos descartáveis e, por consequência, de licitar e adquirir este tipo de material. Condutas que se caracterizam como atos administrativos não podem ser estabelecidas em lei municipal, já que se trata de medida que deve ser tomada de acordo com os requisitos da oportunidade e conveniência administrativa. Portanto, em razão da apresentação de vícios de inconstitucionalidade material e formal, não existem condições que permitam a sanção do projeto de lei, pelo não cumprimento dos preceitos contidos na Constituição Federal, impondo-se o veto total, cujas razões, ora submeto à elevada apreciação dos senhores vereadores. Essas foram as palavras do então prefeito Isaías Santana, que motivaram a questão do veto. E como eu disse anteriormente, né, a proposta é muito louvável, é muito importante a questão do copo, a gente tem que pensar no meio ambiente, pensar na sustentabilidade, mas de fato, nesse primeiro momento, nós temos dificuldades muito grandes operacionais de nós retirarmos esses copos descartáveis da prefeitura, dos órgãos. Então você pensa, uma UBS, a pessoa vai tomar a sua água na UBS, não tem um copo para ela, tem gente que não tem a garrafinha disponível. Então, a proposta do atual prefeito, junto com os vereadores, que nós acordamos em reunião ontem pela manhã, com a base dos vereadores, é a gente trabalhar com campanhas educativas, para que os próprios órgãos da prefeitura possam, cada funcionário, trazer sua garrafinha, trazer a sua xícara de casa, e assim, paulatinamente, a gente ir mudando a cultura para posteriormente apresentar um outro projeto de lei que seja, no caso, mais adequado para essa esfera. Então, dessa forma, como representante do governo, a gente vem solicitar o apoio dos vereadores para que votem favorável ao veto
E lembrando que a gente acha a proposta muito louvável, muito importante, mas a sua execução, nesse momento, ela fica um pouco complicada. Por isso, a gente pretende investir em campanhas educativas e, posteriormente, pensar em outras alternativas para que a gente possa trabalhar a questão ambiental do município. Muito obrigado. E só lembrando, os que votarem favorável são a favor do veto. Os que votarem contrário permanecem a lei como está. Boa tarde. O veto continua em discussão. Quero cumprimentar a todos, cumprimentar aqui o orador que me antecedeu, o líder do governo Celso, em fazendo a defesa dos projetos do governo. Disse a ele que não é uma tarefa fácil ser líder de governo, né? Mas está desempenhando seu papel aqui na tribuna. Olha, mais um tema que, se a gente votar a favor do veto aqui, nós estamos querendo dizer que o Supremo Tribunal Federal não tem competência para guardar a Constituição, né? Está aqui no próprio parecer da nossa Câmara Municipal, dizendo o seguinte, que o tema 970, o que é o tema? Quando os ministros se reúnem para julgar determinada questão que é recorrente nos tribunais. E está dizendo assim, ó, é constitucional, formal e materialmente, lei municipal que obriga a substituição de sacos e sacolas plásticos por sacos e sacolas biodegradáveis. O que você quis dizer aqui? Que toda lei que é aprovada por câmaras municipais, que tenham por finalidade substituir o plástico por materiais biodegradáveis, são constitucionais. Todas as leis que foram produzidas são constitucionais, estão de acordo com a Constituição da República. Isso eu estou dizendo não, é o Supremo Tribunal Federal. Está aqui no parecer. E o prefeito Isaías, à época, diz que é inconstitucional a lei. Olha, o Isaías foi meu professor na faculdade, é um grande professor. Mas espera aí, né, gente? Saber mais que o Supremo Tribunal Federal? Não dá, né? Tem hora que a gente precisa baixar a bola, não é? Por quê? Está indo contra o que o STF já decidiu. Agora, qual que é a razão aqui, ao meu ver? Talvez seja política, porque a Sônia das Patas, quando integrou essa casa, iniciou na base e depois terminou como oposição. E me parece que é um veto aqui diante da autoria ser da vereadora Sônia. Eu ouvi atentamente aqui as razões que o vereador Jean colocou aqui, Jean, e me veio na cabeça a seguinte questão, Jean. Eu me lembro bem que quando foi aprovada a lei que não podia fumar em estabelecimentos comerciais, foi uma algazarra enorme, não é? Os bares diziam, não vamos perder cliente. Os músicos, né, como sofria com o cigarro dentro do bar, porque eu fui garçom, Cabana Drinks no Farol do Rio. E naquela época, Gabriel, você não era nem nascido ainda, eu chegava em casa, era impregnado de cheiro de fumaça de cigarro. A Maria Amélia pode dizer melhor, porque ela também foi proprietária do João e Maria, você também não era nascido nessa época. Era um bar que ficava aqui perto da igreja matriz, né, frequentado pela juventude na época. E foi uma algazarra enorme. Não, mas não é o momento de obrigar a pessoa a fumar fora dos bares. Hoje, olha como que é bom. Você vai num bar, né, quem quer fumar sai lá fora, você fica ali protegido, porque você fumava por tabela. E a gente sabe dos efeitos nocivos do câncer. Então, muita gente falou naquela época, gente, como Isaías está dizendo aqui, não é oportuno, né, porque nós vamos prejudicar, não é? Outra lei, cinto de segurança. Ninguém usava cinto de segurança, essa era a verdade, né? Tinha as Brasílias, Fusca, as Kombi, ninguém usava cinto de segurança.
Quando foi, e essa lei era do Maluf, não é? Ele implementou, e a anterior era do Zé Serra. E quando foi implementar, não, para que cinto de segurança? Está aí, os números mostram que salva a vida de muitas pessoas. Exatamente aqui, ó. Nós estamos vivendo ondas de calores, mudanças climáticas drásticas, lugares que ficam muito tempo na seca, lugares que sofrem aí efeitos climáticos nunca antes vistos. E aí nós precisamos zelar pelo meio ambiente. Então eu acho que é oportuno, que é conveniente que a gente faça leis aqui que visem proteger o meio ambiente. Pode ser que isso tenha um peso mínimo, não é? Porque está obrigando só o poder público. E Jean, está aqui uma ressalva no projeto que em caso de festas escolares, você pode não exigir, dada essa dificuldade. Está aqui. Então nós não vamos atrapalhar ninguém, mas nós vamos dar a condição da prefeitura, dar o exemplo, que é importante que a gente elimine o plástico. Porque o plástico, quando jogado na natureza, ele demora milhares de anos, né, para ser decomposto. E aqui no caso, é isso que visa o projeto de lei, não está obrigando o comerciante. Nós fizemos até um acordo aqui, porque de início tem muito comerciante que tem dificuldade de se adequar. Então a gente falou, vamos fazer primeiro obrigando o poder público, que não vai ter dificuldade nenhuma, e depois a gente pode caminhar para uma lei que abranja outros segmentos. Por exemplo, os supermercados, vários deles já adotaram a sacolinha biodegradável. Por quê? Porque isso vai ao encontro da proteção ao meio ambiente. E aqui, senhores vereadores, nós temos a oportunidade de passar a mensagem para a população. Nós somos contra ou a favor do meio ambiente, não é? É um exemplo que a gente pode dar. Se fosse inconstitucional, teria o meu voto aqui a favor do veto. Mas não existe impedimento jurídico, porque está aqui no parecer, senhores vereadores e senhora vereadora. Está aqui no parecer que é constitucional a lei. E ora, o prefeito disse que não é conveniente essa lei. Ora, quando vai ser conveniente a gente cuidar do meio ambiente então? Quando que vai ser conveniente a gente exigir que os nossos governantes cuidem do meio ambiente? Então está aí, não é? A gente coloca essa lei, essa contrariedade ao veto, para que a gente possa fazer valer a lei da Sônia Patas da Amizade, porque constitucional, muito oportuna e muito conveniente, porque cuidar do meio ambiente sempre é tempo. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu gostaria de debater, entrar nessa discussão, né? Esse projeto, ele já teve uma mudança. Quando a Sônia colocou esse projeto, ela obrigava todos os comerciantes a usarem copos biodegradáveis, que eu sou super a favor, porém, eu acho que ela veio no momento que não foi justa essa discussão, porque muitos comerciantes estavam saindo de uma pandemia, que a gente sabe os efeitos nocivos que essa pandemia trouxe principalmente para o comércio. E quando você propõe um projeto obrigando as pessoas a usarem o copo biodegradável, você está forçando o comerciante a ter uma despesa a mais, principalmente no seu estabelecimento comercial. Hoje, esse projeto, ele tirou o comerciante, a obrigatoriedade do comerciante, e ele colocou obrigatoriedade no poder público, na Câmara de Vereadores e na Prefeitura. Tudo que a gente coloca de projeto obrigando, a gente tem que ver também os custos que esse projeto vai trazer. Hoje a cidade de Jacareí, nós sabemos que encontra numa situação delicada financeiramente.
E a gente obrigar a Prefeitura e a Câmara a bancar esse projeto, lembrando, eu sou uma pessoa que sou a favor da ecologia, defendo muito a natureza, e eu acho que nós já deveríamos ter soluções, principalmente para os copinhos plásticos. Mas hoje, impor ao poder público a obrigatoriedade disso é impor despesas, que hoje nós não temos essa disposição financeira de manter. A gente sabe a dificuldade e o custo que é o copo biodegradável. É um custo muito alto. Infelizmente, ainda não temos uma produção para fazer com que esse copo biodegradável ele chegue mais barato ao consumidor final. Eu sou a favor que tenhamos copo degradável, mas sem uma imposição de uma lei. Então, eu sou a favor do veto total por essa razão. Vai onerar mais o poder público, vereador Neto, com a obrigatoriedade de ter esse copo biodegradável. Vai trazer prejuízo para o honorário da cidade, com a exigência que faça do poder público. Como também, no meu canal, ainda não era vereador, o vereador Daniel, eu fui contra. Inclusive, eu atendi o apelo dos comerciantes, inclusive até a vereadora que propôs essa lei ficou um bom tempo chateada comigo por conta disso. Então, assim, imposição, realmente, acho que a gente tem que dialogar. Se hoje tivéssemos o copo biodegradável, com a facilidade que se encontra os copos plásticos, vereadora Maria Amélia, e com o preço que se encontra os copos plásticos, eu era favorável, mas na situação atual, eu quero dizer que eu sou favorável ao veto, viu, vereador Jean? Sou favorável ao veto, porque a obrigatoriedade, ela implica em despesas, e as despesas nós não estamos prontos para fazer no momento. Obrigado. O veto continua em discussão. Desejar uma boa tarde a todos que nos acompanham aí de casa, pela TV Câmara, pelas redes. Desejar uma boa tarde a todos os vereadores que voltaram agora do almoço, ao presidente, aos secretários. Esse veto, como o vereador Luiz Flávio bem apontou, ele foi enviado aqui para casa como um veto jurídico, um veto por inconstitucionalidade. Mas, mais uma vez, esse é um veto político, é um veto de interesse público. Não tem a ver com embasamento jurídico, tem a ver com o entendimento do prefeito de que não é conveniente, nesse momento, se aprovar essa lei. E é muito importante que a Prefeitura passe a se atentar na diferença entre esses dois tipos de veto, por um respeito institucional a essa casa. Essa casa não pode ser ignorada, essa casa não pode ser ludibriada, essa é a casa do povo, a gente representa os interesses da população de Jacareí, e é muito importante que seja travado um debate transparente e republicano entre a Câmara e a Prefeitura. Eu já falei aqui em outras oportunidades, que a Câmara, nas últimas legislaturas, tem sido tratada como um anexo da Prefeitura. No ano passado foi aprovado um decreto legislativo que sustou os efeitos do reajuste da taxa de lixo feita pelo prefeito, e o prefeito simplesmente ignorou esse decreto legislativo sem sequer passar por crivo do judiciário, sem passar por um juiz. Isso não pode acontecer. E esse tipo de conduta, de ficar mandando veto como se fosse por inconstitucionalidade, sendo que é um veto político, mostra esse desrespeito de uma outra forma por essa casa. Para além disso, falando do mérito do projeto, eu acho que é muito importante, quando a gente debate aqui, a gente levar o máximo possível a discussão. Quando a gente fala dessa questão de preservação ambiental, sobre a redução do lixo sólido, dos plásticos, é muito importante que a gente entenda que essa discussão travada no nível de responsabilização individual, ela não é produtiva. Se você pegar todo o plástico que é produzido pela população e somar, não vai dar 10% do que é produzido pela indústria.
Então, se a gente começa a discutir sobre a redução da produção de lixo, a gente tem que se voltar para onde está a maior concentração da produção de lixo. Entretanto, dado que esse projeto ele trata especificamente sobre o poder público, e como eu já disse centenas de vezes aqui, o poder público tem que liderar pelo exemplo, a prefeitura tem que liderar pelo exemplo, os vereadores têm que liderar pelo exemplo, é desejável, sim, que a prefeitura substitua os plásticos, que são extremamente danosos ao nosso meio ambiente, por produtos biodegradáveis que não vão, enfim, prejudicar o nosso meio ambiente. Ainda que essa substituição não produza uma transformação radical na nossa cidade. Ela vai ser desejável porque daí a população vai ver, o comércio vai ver que talvez em um curto, médio período de tempo seja possível alterar o uso do plástico pelo uso de materiais biodegradáveis. Liderar pelo exemplo, mais uma vez, como eu sempre digo. E aí eu queria aproveitar essa fala, mais uma vez, para destacar aqui que no ano passado, alguns dos vereadores que estão sendo a favor do veto foram a favor desse projeto. É muito curioso como os interesses, as posições, a defesa da população muda por conveniência, de acordo com os sabores da política. Isso não pode acontecer. A gente tem que ter um compromisso com a população. Quem outorgou o mandato dos vereadores não foi o prefeito. Quem outorgou o mandato dos vereadores foi a população, presidente. Então é muito importante que os vereadores se voltem primeiro à população, mantendo a coerência, mantendo a responsabilidade com quem votou nele, e depois com o prefeito, se for da base, depois com os seus compromissos políticos, seja eles quais forem. Então, voto contra o veto por todos esses motivos já expostos, mas destaco o quanto é importante a gente voltar a prestar atenção nessa questão da redução do plástico aqui no nosso município, e aí de uma forma efetiva, não olhando para o comércio, não olhando para a população, mas olhando para quem realmente produz muito plástico, que é a indústria. O veto continua em discussão. Boa tarde mais uma vez, eu vou discursar daqui mesmo. Esse projeto entra num mérito que é indiscutível. A gente trata realmente de valores com relação ao meio ambiente. E a gente quer, sim, essa proteção. Fui favorável a esse projeto, mas citei na minha fala que aguardaria o posicionamento do prefeito quanto às questões que não foram levantadas, como, por exemplo, o impacto financeiro. Não foi apresentado esse impacto financeiro de quanto o município e a Câmara Municipal iria ter que dispor, porque é um material que ainda está sendo discutido a situação no mundo, Brasil, cidades, mas que ainda é um material muito caro para ser adquirido. Então, quais os impactos financeiros que isso geraria nas contas públicas? Porque a gente vê aqui de diversas formas, falando sobre a questão do quanto a gente vai gastar com isso. E se os técnicos puderem depois dar uma passada, a gente percebe que nós mesmos aqui na casa, nós usamos copos descartáveis, sendo que a Câmara cede para a gente xícaras, copos, e a gente insiste em utilizar o material de plástico. Então, o conceito, falar sobre essas questões, é lindo, é maravilhoso. A própria autora, na ocasião, eu até brinquei com ela na situação. Pô, você está defendendo o projeto, mas na ocasião, ela vai lembrar disso, ela estava usando um copo descartável. Então, peraí, a que ponto nós queremos? Então, vamos sim, é uma questão urgente, precisamos sim pensar no nosso meio ambiente, tenho vários apontamentos que nós precisamos fazer, da cumplicidade entre município e os cidadãos que estão aqui. Eu vivo falando, Jacareí é nossa, nós não cuidamos só da nossa casa,
Se nossa casa está em bagunça, a minha calçada estará em bagunça. Se a minha calçada está em bagunça, eu estou dando exemplo para a população que o meu bairro também está em bagunça. Então, eu preciso rever os meus conceitos para que as coisas possam ser aplicadas. Eu sou muito a favor, votei favorável, mas me posicionei com relação aos impactos financeiros que isso causa na administração pública. Haja visto que nós estamos passando por um processo de apontamentos de diversos desafios relacionados às contas públicas. Então, não vejo que agora, o mérito é indiscutível, como eu já disse. Para quem está assistindo, a gente fala mérito, e muitas vezes as pessoas não entendem, mas são as ideias. Essa ideia que a vereadora teve é super importante, é muito boa para o município, é muito boa para a população, mas nós precisamos começar a praticar primeiramente dentro das nossas casas. Estamos desprezando realmente esse lixo de forma regular? Estamos fazendo a separação do resíduos? Vou falar resíduos, que é a forma chique de se falar lixo. Então, o lixo, nós estamos dando essa atenção devida, porque eu vou mostrar na semana que vem a quantidade de lixo desprezado de forma irregular na nossa cidade. E a culpa não é só minha enquanto poder público. A culpa é nossa, enquanto população de Jacareí. Então, as causas ambientais somos nós. Deus deu tudo para a gente livre, liberdade para a gente tratar. Mas esse ambiente nós precisamos tratar com amor e carinho, porque a cidade é nossa, o mundo é nosso. Não existe jogar o lixo, não existe jogar fora. Nós estamos jogando no ambiente ao qual a natureza retribui para a gente em forma de catástrofe, que é o que está acontecendo. As grandes enchentes, essa questão do sol quente, né? Do sol é quente mesmo, mas dessas temperaturas acima dos 39 graus, o frio intenso, as chuvas em desproporções, tudo isso é causa humana. Somos nós responsáveis. Então, é muito bonito falar aqui sobre tudo isso. Eu acho que nós precisamos ampliar essa discussão. Como agora, na Igreja Católica, por exemplo, a campanha da fraternidade vai mais uma vez falar sobre as questões ambientais. E tem que ser tratado de forma, com o olhar de todos, e não só da boca para fora, mas as atitudes. Ó, percebam. Xícara para café e copo para água. E dentro da nossa casa, a separação também. Então, essa demagogia da gente falar, a gente foi favorável, obviamente eu fui favorável e sou favorável a todo esse processo, mas eu disse muito bem na minha fala, não houve uma apresentação do impacto financeiro que isso causa nas contas públicas. Então, quando a regra vem de cima para baixo, como um cumpra-se, como é a questão do cinto de segurança, como é a questão do cigarro, como é a questão de todas as leis que foram implementadas de cima para baixo, nós vamos cumprir. Nós tivemos sim uma questão aqui das sacolinhas plásticas, que foi uma discussão imensa no município de Jacareí. Eu questionei o Felipe, ele está levantando aqui para a gente, e que na ocasião, nós temos uma empresa plástica aqui, essa empresa está preparada já para dispor dos seus sacos plásticos. Aqui nós vamos ferir um cara que paga o imposto e que tem uma empresa aqui dentro de Jacareí. Nós estamos preparados? Os comerciantes que aqui fornecem as mercadorias plásticas estão preparados já para essa mudança? Não depende só da gente. Não depende só da gente, depende de um contexto grande, de uma discussão maior. Mas não é só vir uma empresa aqui com material biodegradável e a gente já aceitar todas as imposições. Então, essas discussões estão só no começo, né? Como eu disse, pelo impacto financeiro que não foi apresentado, meu voto será favorável ao veto, e nós podemos sim discutir isso diversas vezes. Eu sou amante da natureza, sou contrária a muitas coisas que acontecem na nossa cidade, e vou mostrar nos vídeos essa questão do descarte incorreto em diversos pontos, nas portas das residências, como se o único autor de tudo isso é o poder público, como se a única pessoa exclusiva para carregar o lixo fosse o poder público, onde, enquanto eu, uma cidadã jacariense, não estou cumprindo com as minhas obrigações de cidadã jacariense, né? É um ato de cidadania que a gente precisa colocar essa parceria e essa integração. Inclusive, fiz uma indicação hoje
para a Prefeitura, que faça um trabalho de conscientização sobre a questão do lixo e de quem são as responsabilidades. E a gente ter a parceria dessas responsabilidades dentro do nosso município, porque é muito fácil a gente defender projetos bonitos, mas é difícil colocá-los em prática, quando a ordem não veio de cima para baixo. Então, hoje meu voto será favor ao veto, mas já pontuando todas as minhas decisões que eu já tive nessa casa. O veto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço à primeira secretária que proceda à votação nominal do projeto, do veto na forma regimental. Como vota o vereador Daniel Mariano? Favorável. Como vota o vereador Gabriel Belém? Contrário. Como vota o vereador Hernani Barreto? Contrário. Contrário ao veto? Como vota o vereador Jean Araújo? Favorável ao veto. Como vota o vereador Joeques Almeida? Favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? É uma oportunidade para que a gente possa dar uma mensagem clara de respeito ao meio ambiente. Com certeza, os prejuízos causados pelas condições climáticas de hoje é muito superior a esse pífio impacto financeiro que será ocasionado nas contas públicas. Portanto, meu voto aqui é o encontro da preservação do meio ambiente, é favorável. Desculpa, contrário veto. Quase que eu marco o X aqui. Como vota o vereador Marcelo Dantas? Favorável ao veto. Como vota a vereadora Maria Amélia? Como já explanei aqui, são discussões que pode ser não ser consideradas para o vereador no sentido das contas, mas diversas vezes são falados sobre as contas. E mais uma vez eu reforço, o impacto financeiro não foi apresentado, então por isso meu voto será favorável ao veto. Como vota o vereador Neto Alves? Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte, nosso presidente? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador Silfarne do Cidade de Salvador? Gente, eu acho que isso é mais conscientização, viu? Porque se você vai em umas praças aí, gente, igual eu fui em muitas praças aí fazer pedidos, né, de limpeza, você vê colchão jogado nas praças e não vejo ninguém se preocupando com isso, sofá jogado, é tanto lixo que dá até vergonha de fazer uma imagem ali, né, de colocar nesse telão aqui, tá? Eu acho que isso aqui é mais conscientização, juntar nós todos aí, né, tentar fazer a lei valer para essas pessoas que jogam lixo em praças, em ruas, né? Eu acho que vai valer mais a pena do que nós ficar aqui lutando por um projeto só para servidor público, tá ok? Meu voto é favorável ao veto. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? O voto é favorável. Veto total aos autógrafos da Lei
número 6.706/2024, que dispõe sobre a proibição do fornecimento e distribuição de copos e agitadores de bebidas plástico descartáveis produzidos através de derivados de petróleo pelos órgãos da administração pública municipal, de autoria da vereadora Sônia Pato Donizade. Foram aprovados com 10 votos favoráveis e 3 contrários. Próximo projeto. Senhor presidente, não há mais projetos para a ordem do dia. Não havendo mais matéria a ser